que os grandes mestres falam, né, dessa relação meditação e trabalho. E tem uma que eu achei muito legal aqui do Dalai Lama, que ele diz o seguinte: a meditação traz clareza e equilíbrio à mente, permitindo-nos trabalhar com mais eficiência. Então, Deise, a gente vai falar hoje sobre meditação e trabalho. Será que tem relação esse meditação, trabalho, no que isso ajuda, né? Ou não ajuda? Será que isso atrapalha? Vamos ver. Deise, mas antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Deise. Eu me sinto cidadã do mundo, na realidade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas com 30 dias de nascida eu já fui morar no Rio de Janeiro. Morei muitos anos no Rio de Janeiro, depois morei no Paraná, depois morei no Mato Grosso, isso durante a minha infância e adolescência. A minha família é metade gaúcha, metade catarinense, né? Então, nós somos, a família da minha mãe é da região de Criciúma, Uruçanga, né? Então, é do meu pai do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu não tenho, vamos dizer assim, um sotaque que me define. Eu sou uma pessoa que realmente absorveu todos os sotaques, né? E criou um mimetismo no linguajar. E isso, por um lado, é bom, porque tu tem uma ideia muito grande de diversidade, né? Tu convive com muitas culturas. Por outro lado, é ruim porque tu não tem um enraizamento, né? Quem foi meu amigo da quinta série? Não sei, porque na quinta série eu estudava lá em Ponta Porã, no Mato Grosso, entendeu? Então, não sei. Então, essas coisas são, como dizer, são ao mesmo tempo antagônicas, né? Ao mesmo tempo boas e ao mesmo tempo ruins. Mas é a complementação, a vida é isso, né? Claro. É esse antagonismo aí do bem, do mal, do bom e do ruim, né? Assim, né? Chegando na vida adulta, eu escolhi fazer a faculdade de História. Certo. Aí morava em Criciúma, em Içara, na realidade, e vinha fazer a faculdade aqui em Tubarão. E após me formar em História, comecei a estudar. Eu gostava muito de pré-história. Né? Voltei minha atenção para essa área da história, né? E comecei a estudar arqueologia. Fiz o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, depois fiz o doutorado também na PUC. E com essa profissão de arqueóloga, novamente, eu voei, fui pelo mundo, né? Porque arqueólogo também escava um sítio aqui, outro acolá, então eu fiz muitas escavações em todo o estado de Santa Catarina, do litoral até o extremo oeste, Planalto, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí eu percorri o Brasil inteiro. Sim. Trabalhando como historiadora. Como arqueóloga. Arqueóloga. Olha que legal. Como arqueóloga. E daí era um momento assim de muito trabalho na arqueologia brasileira. Nós tínhamos trabalhos pelo Brasil todo. E eu conheci muito o interior do Nordeste, interior da Bahia, Pernambuco, Piauí. Eu fiquei na arqueologia, comecei a trabalhar na universidade em 97, né? O meu mestrado em arqueologia terminou em 99, e de 99 até 2019 eu trabalhei com arqueologia, foram 20 anos. E na reta final da minha carreira, eu comecei a dar aula no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, depois também Ciências Ambientais. E sempre trabalhando com estudos culturais, sempre trabalhando com o entendimento da diversidade das culturas, né? E nesse momento, assim, da vida lá, 10 anos depois que eu estava nesse pique de pesquisa, de aula, de trabalho, a universidade, eu coordenava um laboratório, um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Então, existe uma exigência muito grande no mundo acadêmico, de produção acadêmica, né? Você pesquisa, mas você também tem que publicar e tal. Então, eu já estava, assim, sobrecarregada mentalmente. Porque o professor, o pesquisador, ele lê 24 horas por dia. A mente dele está sempre naquele movimento da leitura
Só para você ter uma ideia, né? Eu, para escrever a minha tese de doutorado, eu saía da minha casa aqui em Tubarão, ia para um apartamento que nós tínhamos em Itapirubá. Eu ficava uma semana e era assim, eu lia, eu precisava dormir um pouco, relaxar, descansar, acordava, voltava a ler para escrever. Então, a mente precisa desse momento de apaziguamento para você produzir. E o que eu fazia? Eu dormia, eu forçava a dormir, né? Então, eu fechava os olhos. Chegava a usar medicamento? Chegava a usar medicamento? Nunca usei medicamento para dormir. Que bom, porque olha, o que a maioria de professores que eu conheço, muitos professores usam medicamentos pesados para dormir. E quem está num programa de pós-graduação, como eu entrei um tempo depois, é terrível. Você passa o dia lendo trabalho de aluno, lendo tese, dissertação, você faz assim movimentos constantes de leitura. Eu, naturalmente, sou curiosa. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Então, isso para mim... O que aumenta muito mais o aceleramento. A atividade mental é exatamente. Contínua. A atividade mental é um contínuo, assim. E não é só a leitura do que está escrito, é a leitura do mundo também, né? É você observar o mundo, é você observar o que está acontecendo e você fazer essa leitura desse mundo. Isso também gera um cansaço mental, né? Isso também gera uma contínua atividade mental. E hoje, né, Shanti, a gente está aqui num mundo onde a gente tem, assim, milhares de informações no celular. O celular hoje é parte do teu corpo, né? Daí a pessoa está ali, já recebe uma mensagem do Shanti, ó, vai ter uma meditação tal hora, vai ter um bate-papo ali, um podcast tal hora, daqui a pouco outro manda outra mensagem, já manda uma receita, já manda uma oração. Então, a tua mente fica assim. Aí tu entra, né, num movimento frenético mental. E isso, quando eu fiz o doutorado, eu defendi o doutorado em 2005, então a gente não tinha ainda essa atividade mental tão intensa com as mídias digitais como temos hoje, né? Aí eu comecei a adoecer. Sim. O meu corpo começou a dar sinais de adoecimento, a minha pressão aumentou muito, eu tinha picos de pressão de mais de 20, né? Eu estava muito obesa, eu tinha gordura no fígado, eu tinha colesterol alto, sabe? Aquelas coisas todas do corpo em desequilíbrio. Por quê? Isso mais ou menos quando, Daisy? Isso a partir de 2010, 2012, praticamente uns 10 anos depois que você começou, que você estava na função já dentro da universidade. Exatamente, exatamente. Eu entrei na universidade em 97, então em 2010 eu já estava ali entrando num pico de estresse, né? E daí eu fui no médico, o médico passou um remédio para pressão, aquilo já me deu um mal-estar terrível, que eu falei, gente, como assim? Eu tenho 46 anos e já estou tomando um remédio que na farmácia é assim, para a vida toda, né? E eu nunca fui muito crente nessa frase, a vida toda. Não existe nada para a vida toda, né? Tudo, a vida hoje, entendo com muito mais propriedade que a vida é uma impermanência. Então, a vida toda, né, vai ter os seus momentos de impermanência e de transformação também. Bom, mas enfim... Aí eu, numa dessas jogadas que a vida faz com a gente, eu fui fazer um trabalho de arqueologia numa igreja do século XVII, escavar uma igreja na cidade de Maragogi. E nós alugamos um hotelzinho na cidade, só que não tinha mais quarto no hotel para eu ficar. E me colocaram numa pousadinha do lado do hotel. E essa pousada, ela era um ashram, ela se designava como um ashram. Era um lugar em que se preconizava uma vida diferente, né, da que a sociedade nos proporciona no dia a dia, né? Isso. Então, o que esse ashram nos dava, além da hospedagem? Ele nos dava aula de yoga diária, meditação e uma alimentação vegetariana e ayurvédica.